bom dia. Está aqui conosco profissionais da área de imprensa, nosso procurador Caico, nossa diretora-geral, né, Giane Elisa. A prefeita nos solicitou para que pudéssemos hoje passar para a cidade, para o povo de Juiz de Fora, através de vocês, quer dizer, o trabalho da mesa de diálogo instituída, né, para tratar da questão do Museu Mariano Procópio. Então, logo assumimos a prefeitura, e uma das primeiras questões levantada pela prefeita, dentre várias, né, era uma preocupação em relação ao Museu Mariano Procópio. Fechado, o museu encontra aquela estrutura do museu, do prédio, há quase 15 anos, e o parque fechado em função da pandemia. Já aos olhos, né, as pessoas que transitam ali pela rua Mariano Procópio já via o processo de deterioração do parque, né? Aquele lago completamente tomado por uma substância esverdeada, ninguém sabia o que era aquilo e muito nos preocupava. E você via uma degradação daquele ambiente, daquele parque, e isso nos preocupava muito, né? Para nós, quer dizer, o museu, e isso foi uma das primeiras questões levantadas pela prefeita, quer dizer, o museu e o próprio parque, né, é um legado de extrema importância deixado pela família, principalmente pelo Alfredo Ferreira Lage, lá na década de 30, quando entregou aqueles bens para o povo de Juiz de Fora, através de uma escritura registrada em cartório naquele período, quer dizer. E, dada essa importância e essa responsabilidade da prefeitura, não só pela preservação daquele bem, mas também de como disponibilizar aquilo, o parque, o museu, ao povo de Juiz de Fora. Isso nos preocupava bastante. A partir dessa situação e também de toda um debate, né, uma manifestação de vários setores da sociedade, a prefeita resolveu instituir uma mesa de diálogo, né? A mesa de diálogo é um instrumento criado no início do governo dela exatamente para estabelecer esse diálogo em torno de uma determinada tema, determinado assunto, determinado conflito, né, onde envolve todos os atores envolvidos naquela questão. Quer dizer, a primeira mesa nós tivemos uma experiência em relação ao viaduto do Poço Rico, quando se tomou a decisão de abrir aquela cancela na rua Pinto de Moura. A segunda mesa é essa mesa do Museu Mariano Procópio, e há uma terceira mesa em andamento, que é dos transportes, né? Exatamente de possibilitar que sujeitos, né, relacionados a esse tema, esse assunto, pudessem, nessa mesa aqui, poder compartilhar, trocar ideias. E do museu era exatamente para discutir, quer dizer, um modelo de gestão, onde a questão, né, que a realidade hoje nos impõe, né, de uma gestão profissional, uma gestão responsável, e face a essa situação que o museu se encontrava. Então era necessário repensar. E em torno, né, da lei hoje em vigência, né, que é a lei que criou a própria fundação, né, ela estabeleceu o modelo de gestão, que é a lei, se eu não me engano, 10.988 de 2005, ela que regula o funcionamento e a gestão do Museu Mariano Procópio e do parque. Foi em torno dessa discussão, dessa lei, na proposta de alterar essa lei, né, que a prefeita, ao instituir a mesa, lançou uma proposta de alteração, e aí um grande debate vem acontecendo, né, principalmente nos meios culturais, que tem uma relação com o patrimônio histórico, com a questão do museu. Essa mesa ela foi instituída, né, por uma portaria da prefeita. No primeiro momento, fizeram parte dela a prefeitura através da minha presença, enquanto dirigente, né, da mesa, da Funalfa através da sua diretora-geral, a Giane Elisa Salles, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, participou o professor Conrado Genevian Braga, pelo Conselho dos Amigos do Museu, né, o Dr. Carlos Eduardo Paleta, pela sociedade, né, que inclusive elaborou documentos, quem fala de uma carta prefeita, né, o professor Marcos Olender, que é um arquiteto, pela Câmara Municipal, participou o vereador João Wagner Antonial,
E durante todo o processo foi sentido e foi aprovado que se fizesse um convite a servidores daquele lugar. Então, participaram com a gente a servidora Rosane, né, Ferraz, e a servidora aposentada Mariângela Camargo Cavalcante, né? Eu acho que é a Rosane Carmanini Ferraz, né? E a servidora aposentada Mariângela. Realizamos 10 reuniões onde algumas foram realizadas nessa sala, mas em função das condições de alguns dos integrantes, todas as demais reuniões foram realizadas através de uma plataforma, né, de forma online, onde se debateu, se discutiu, tudo a partir de um documento que a gente reconhece da extrema importância, que é a escritura de doação à cidade por parte do Alfredo Ferreira Lage, que é registrado em cartório. Essa é uma versão datilografada, né, feita em 1965, mas ela foi, né, registrada no cartório em 1936. Né? Então, todo o debate da mesa se deu a partir do respeito, né, desse documento, a esse documento. Então, e aí vai as várias interpretações que deles, né, decorreram desse debate, propostas foram sendo levantadas, avançamos em muitas das questões, principalmente em reconhecer que a importância daquele gestor do museu tenha aquelas condicionantes estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Museus, né, aspecto técnico, qualidade, profissionalismo, né, ser uma pessoa que tenha, né, um histórico de atuação nesse processo. Isso fomos trabalhando consenso, e esse era o objetivo da mesa, de construir o máximo de consenso possível em relação às atribuições de cada agente, ao ponto que no final chegou-se a uma proposta, exatamente respeitando que o doutor Caio poderá depois estabelecer melhor para vocês, quer dizer, onde basicamente, né, se cria a busca naquilo que o que está disposto na própria termo de doação, onde fala que a administração do museu e do parque doados, né, nesse momento, será superintendida pela prefeitura. Nosso entendimento, a necessidade de ter um superintendente, que é exatamente aquele que executa, aquele que é o ordenador de despesa, aquele que é o responsável, né, pelo museu, e será exercida por um diretor, né, que deverá ser nomeado em um dos 3 nomes indicados pelo Conselho de Amigos do Museu. Então, a figura de um superintendente e de um diretor que terá a responsabilidade exatamente por zelar para que se cumpra, que o superintendente, em nome da prefeitura, cumpra aquilo, né, que o doador, né, estabeleceu nesse termo, que é o cuidado, né, a curadoria, né, no final das contas seria isso. Basicamente é isso, quer dizer, então essa é a proposta que resultou dessas 10 reuniões. Houve quase um consenso de todas as representações, apenas o Conselho de Amigos do Museu, né, não achou adequada essa proposta, apesar de que muitas de alguns dispositivos incluídos nessa proposta foi fruto de propostas deles, né? Então, há um entendimento unânime em determinadas questões, mas basicamente na questão da criação da superintendência e da diretoria, houve uma divergência por parte do Conselho de Amigos, né? Uma aceitação por parte da universidade, né, através do professor Conrado, por parte dos signatários da carta, através do professor Marcos Olender, da própria Câmara Municipal, né, através do vereador João Wagner Antonial, e da servidora, que no momento estava presente, a professora, a historiadora Rosane Carmanini, né, Ferraz. Eu não sei se tem, né, alguma coisa para completar. Ao longo desse processo, no dia 8 de junho, né, uma comissão esteve no museu, visitando pessoalmente, olhando, acompanhado pelos diretores locais, né, uma visita olhando de perto, né, e isso foi, né, assustador para alguns, que até então, né, ouvia-se falar, mas viu de perto o estado de conservação, né, e o processo de deterioração daquele bem. Isso nos preocupou muito,
né? E isso estabeleceu um debate gigantesco na mesa, né? Sobre a questão da responsabilidade da gestão, né? No desdobramento da situação. Quer dizer, na realidade, ao longo do tempo, o problema não foi financiamento, recursos havia, recursos há, o problema é a forma de utilizar e usar esses recursos de forma satisfatória. Quer dizer, então, essa visita, ela provocou um debate muito grande, né? E ajudou muito a construir essa proposta, né? E a necessidade de, o mais rápido possível, podermos entregar aquilo ao povo de Juiz de Fora, né? Esperamos que essa nossa proposta, ela estará encaminhada nos próximos dias, próximas horas, à Câmara Municipal, né? E já temos, na próxima quarta-feira, e isso foi discutido, inclusive, na mesa, como um encaminhamento, através do vereador João Wagner, a realização de uma audiência pública, né? Quinta-feira, às 15 horas, uma audiência pública na Câmara Municipal, onde estará não só a representação da mesa, mas também outros convidados que a Câmara achou por bem envolver. Então, esse debate agora continua na Câmara Municipal, que é o espaço mais democrático, né, para debater a alteração, a proposta de uma nova legislação sobre isso, né. Giane, Caico, por favor, se tem alguma coisa para completar. Não, acho que é só acrescentar a importância da mesa, né? A gente acredita que a gente avançou muito, trouxemos a questão do museu para a pauta, né? Assim, para que a cidade, né, entenda e compreenda os processos que estão acontecendo dentro do museu e o modo como a gente entende a questão da gestão desse espaço que é tão importante para a memória afetiva da cidade, né? Todo mundo tem uma relação, né? Quem tem mais de 15 anos pode ser que tenha uma relação afetiva com o Museu Mariano Procópio. Então, a mesa nos deu essa possibilidade de trazer esse equipamento, né? De discutir uma questão cultural, de discutir essa questão da socialização, né? Do espaço do museu, para que o museu seja esse espaço para todo mundo, né? Então, acho que a gente avançou muito quando a gente chega nesse quase consenso, né? Apenas o Conselho de Amigos não concordou com a nossa proposta, com a proposta apresentada pela prefeita. É importante também dizer, né, da prerrogativa, né, que a prefeita tinha de escolher, né, a pessoa que ela queria estar à frente. Ela está abrindo mão disso para uma chamada pública, que foi, inclusive, ideia do Conselho de Amigos, né? Então, acho que a gente avançou muito nesse processo de discussão democrática, né, em torno desse equipamento que é tão importante para a cidade de Juiz de Fora. Acho que é importante isso frisar muito, né, o que a Giane tem colocado, é que o superintendente, quer dizer, poderia ser uma escolha da própria prefeita, chamar quem ela quiser. Isso, a legislação permite esse tipo de, né, de procedimento, quer dizer, mas ela optou em acatar uma das propostas surgidas na mesa, que era que o cargo principal, o cargo do museu, quer dizer, fosse escolhido através de um chamamento público, organizado por um comitê, e nesse comitê serão três integrantes, Prefeitura, Universidade Federal e um representante do Conselho dos Amigos do Museu, para juntos organizar esse chamamento público e, com base em critérios técnicos, com base na própria legislação, poder selecionar uma pessoa, né, que vai ser responsável pela superintendência do Museu Mariano Procópio. E aí a importância também de que a gente traz essa possibilidade de ser um cargo técnico, não político, né? Então, a situação em que o museu se encontra hoje, a gente precisa, né, tá muito evidente de que a gente precisa de perfis técnicos para administrar, né, e para conduzir aquilo que é preciso ser conduzido nesse momento e a posteriori. Importante também que o diretor, que é o segundo cargo, que tem a responsabilidade pela zeladoria, né, é o nome que vai ser nomeado pela prefeita, mas dentre os 3 nomes indicados numa lista apresentada pelo Conselho do Amigos do Museu, conforme estabelece, né, no documento, né, do Alfredo Ferreira Lage, registrado em cartório. Então, nós vamos atender estritamente o que o documento estabelece.
me parece importante ter em mente que, com toda essa ação e com todas essas alterações que estão sendo feitas, a gente conseguiu, né, ou pretende conseguir, compatibilizar aquilo que era a vontade, né, expressa pelo Alfredo Ferreira Lage no instrumento de doação, com as alterações legislativas que aconteceram, né, após a Constituição Federal de 1988, e com isso a gente regulariza uma situação que já se fazia necessária há muito tempo e não vinha sendo feita. Então, há com isso uma expectativa de normalização legislativa e, portanto, criamos as condições para que o museu possa continuar existindo, avançando, crescendo e atendendo às suas funções, né, que são próprias. Bom, então, vamos abrir para as perguntas. Vamos lá, Gabriel. Só para ficar claro uma coisa, a primeira proposta de vocês foi um modelo, até que, se não me engano, o procurador descreveu uma das reuniões como uma espécie de parlamentarismo, né, que teria a figura de 2 diretores. O segundo, numa proposta alternativa, vocês vêm com a ideia justamente da seleção pública a partir de um comitê de busca. Se eu estou entendendo bem, essa proposta final é uma espécie de união das duas? Não ficou muito claro isso para mim. Tá, então vamos lá, vamos tentar recuperar um pouco. O que a lei hoje estabelece? A Lei 10.988, né? A que está em vigor. A figura de um diretor superintendente, escolhido entre os nomes constantes numa lista tríplice, né? Pelo Conselho, né, de Amigos do Museu. Isso é o que fala hoje. Uma primeira proposta apresentada, que iniciou todo um debate, né, criou a figura de um diretor técnico nomeado pela prefeita, né? Essa era a primeira proposta, né? Quer dizer, e havia um presidente do conselho, que seria o conselho curador, o conselho de administração, conselho curador, exercido pelos nomes indicados pelo Conselho de Amigos do Museu. Aí iniciou todo um debate, quer dizer. Então, a proposta que sai hoje, na realidade, é um acúmulo do debate, né? É uma série de questões que foi levantada e a prefeita acompanhou, como você acompanhou, né? As atas ficaram disponibilizadas, quer dizer, ao ponto que a prefeita, em determinado momento, olha, já temos, né, um material suficiente de propostas e debates que já pode ser apresentada como uma proposta do Executivo. Na realidade, a mesa era para fornecer à prefeita condições de apresentar uma proposta minimamente debatida, né? E agora, o debate privilegiado, que é a própria Câmara, né? Que a gente valoriza e queremos levar o debate para lá, por isso pedimos essa audiência pública, e já vai acontecer na próxima quinta-feira. Essa última proposta, quer dizer, tem a figura de um superintendente que tem uma atribuição, né? Depois pode mostrar essas atribuições, na realidade, né? Sempre complementar. Aí o Caio vai complementar, que é o superintendente que tem, que na realidade administra o museu, né? A figura que vai ser escolhida naquele chamamento público, e a figura de um diretor, né? Que na realidade é o conselho curador, é um cargo de direção, né? É importante frisar isso, está no quadro do funcionário, será nomeada pela prefeita a partir de 3 nomes indicados por ele. Que são os 3 nomes já existentes. Pode ser ou não, né? Pode ser ou não, quer dizer, esses nomes, né, eles já indicaram 3 nomes, mas nós estamos nesse debate, poderá ser um dos 3, né? Ou outros que eles acharem, né, melhor. Gabriel, se você me permite complementar, o primeiro modelo, né, que a gente apelidou de modelo parlamentarista, era um modelo em que o município escolhia alguém, né, com poderes efetivos de governo e deixava para os representantes, né, ou para aquele nome que compusesse a lista tríplice e indicada pelo Conselho de Amigos, ele seria uma espécie de representante, né, alguém que apareceria perante a sociedade para falar em nome do museu, mas com poucas atribuições. A principal diferença que eu vejo entre essa proposta inicial e a proposta atual é que, com o avançar das conversas, nós percebemos que teria havido uma espécie de esvaziamento das atribuições do Conselho de Amigos, o que contrariaria a escritura de doação. Então, nós tivemos o cuidado de redesenhar esses 2 cargos
objetivando a escolha do superintendente, né? Portanto, agora isso se dá por meio de uma seleção pública, seguindo critérios objetivos estabelecidos no Estatuto dos Museus, e, ao mesmo tempo, nós aumentamos as atribuições de curadoria desse nome, que vai ser indicado numa lista tríplice pelo Conselho de Amigos, e esse sim é nomeado depois pela prefeita. Tá? Essa, para mim, é a principal diferença entre as duas propostas. Mais alguma pergunta? Qual o valor disponível hoje no montante total para que haja todo o trabalho destinado realmente para o museu? E se aprovar tudo correr bem, quanto tempo dele reabrir? Então, a gente espera terminar esse processo agora com a Câmara, né, da votação, aprovação, então logo o PL seja aprovado, o processo de escolha de chamamento público, né, vai ser iniciado, e aí a partir disso essa nova superintendente vai conduzir essas atividades todas. A gente pretende, a gente quer muito, a gente deseja muito que o museu seja reaberto no menor prazo possível, né? Assim, atendendo todas as questões que a gente precisa resolver de estrutura do equipamento. E qual o valor que tem hoje destinado ao museu? Tem a Aline, você sabe, do total? O valor desse ano é de 13 milhões. 13? A lua. Uhum. É o orçamento, O orçamento né? inteiro, mas isso não é o valor, orçamento. não, tá? É orçamento. 13 milhões? 13 milhões. 13. 13 milhões. 13 milhões. Seu orçamento. Então, Valor podem ser usados, assim, como dizer disso, porque não está disponível não diretamente. está disponível porque para a gente utilizar o orçamento, a gente tem que, depende do financeiro. E o financeiro é toda uma reestruturação que está sendo feita desde janeiro para verificar essa parte financeira. Qual o custo mensal dele hoje? No museu, O museu é da uns 250 mil. 150 mil? 200. 250. 250. É. O IFAM se pronunciou com relação a esse projeto? Por enquanto, não. Já foi comunicado? Não envolve nenhuma questão, não envolve uma questão patrimonial. Entendi. A Prefeitura teme que essa proposta, caso seja aprovada pela Câmara, ela venha a ser judicializada pelo Conselho dos Amigos, diante da falta de concordância diante desse modelo? Olha, é natural que as pessoas questionem, né? E sempre que não há consenso, muitas vezes, quem não foi agraciado ou não se sentiu aí contemplado pela proposta que foi apresentada, pode judicializar isso daí. Mas nós estamos muito certos de que a nossa proposta, ela não só está de acordo com a escritura e, portanto, não há nenhuma violação aí ato jurídico perfeito ou qualquer outra garantia de natureza constitucional, mas ela vai além. Ela materializa uma série de direitos constitucionais importantíssimos e atualiza a nossa legislação em relação ao Estatuto dos Museus. Então, ainda que seja judicializado, as nossas expectativas são as que nós obteremos êxito. E nós, quer dizer, queremos esse debate na Câmara. Quer dizer, nós vamos solicitar a nossa liderança de governo lá, quer dizer, que defenda essa ideia, consegue passar, né, esse conjunto de ações que a mensagem estabeleceu, quer dizer, de convencer. Mas claro que a Câmara pode propor, pode alterar, pode sugerir através de emenda, faz parte do processo. Então, estamos abertos a esse debate. Esperamos que a Câmara, né, se alterar, que aperfeiçoe, né, a proposta que nós estamos caminhando agora, depois da manhã. Provavelmente depois de amanhã. Que é o centenário. Centenário. Que é o aniversário do Mariano Procópio, né? Que foi a data escolhida pelo Alfredo para iniciar o processo de visitação ao museu. Então, no dia 23, véspera de São João, é o centenário do Museu Mariano Procópio. E no dia 23 que vai ser encaminhado para a Exatamente, no dia 23 que a gente tem audiência. Audiência, dia de São João. Isso. O vereador é o João Wagner. E aniversário dele, aniversário do João Wagner. Gente, Bacana. é quase astral. A minha dúvida de quem é leiga em legislação é se essa proposta ela revoga alguma lei anterior, né? Por exemplo, essa lei 10.988 de 2005, ela seria revogada ou em partes revogada? Ela é totalmente revogada, mas naturalmente que nesse processo de revogação, alguns dispositivos que já constavam nela serão aproveitados. Tá?
Outra questão é em relação à reestruturação de cargos. Isso vai haver, porque me parece que tem hoje cargos vagos lá na máquina, né? Não haverá nenhum aumento de despesa, mas naturalmente que uma reestruturação vai ser necessária para que essa nova estrutura possa funcionar. Quantos trabalham lá hoje? A gente sabe? Isso, no total? 18? Mais uma pergunta? Até só pegando carona na pergunta da Judite, Jana, na última entrevista tinha dito para mim que você tinha nomeado apenas 2 gerentes justamente para não interferir no andamento da mesa de diálogo, né? A expectativa de agora é de que o trabalho encerrou, você venha nomear os outros 2 ou vai esperar que o novo diretor seja? A nossa prioridade é para que o novo superintendente possa fazer isso, né, de acordo com aquilo que vai ser percebido, né, das necessidades ali dentro do museu e da fundação.